noite, Sala Chico. Estamos em mais uma segunda-feira para a nossa reunião pública virtual. Nossas atividades, por medidas protetivas em função da pandemia do coronavírus, ainda se mantém de forma virtual. Tanto os nossos estudos doutrinários das quartas-feiras e domingos acontecendo às quartas-feiras, quanto as nossas reuniões públicas que acontecem no mesmo horário, às 20 horas, só que através do nosso grupo no WhatsApp ou na nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós estamos compartilhando os nossos estudos nas nossas redes sociais, para que todos nós possamos nos manter unidos, apesar da distância física. Nós gostaríamos também de comentar que nós estamos iniciando uma campanha, a Sala Chico é Nossa. Essa campanha, ela tem o objetivo de poder nos ajudar a reformar o muro da nossa instituição, bem como o telhado. E ela está orçada mais ou menos no valor de R$ 1.300. De que forma que vai funcionar essa campanha? Através de doações, tanto em espécie quanto através de materiais de construção. Nós estaremos dividindo em cotas no valor de R$ 25 e vamos contribuir até alcançarmos esse valor ou a quantidade de material necessária para a reforma do muro e do telhado. Maiores informações nós vamos estar compartilhando em breve, mas é só para que todos nós possamos ficar atentos e já nos mobilizarmos para podermos auxiliar a Sala Chico. Nesta noite, nós teremos um estudo doutrinário realizado pelo nosso irmão Manuel Taroquela, referente ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9, os superiores e os inferiores. A nossa prece final será realizada pela nossa irmã Inês. Nós vamos fazer agora a leitura da página do livro Ideal Espírita, Caridade, Solução, pelo Espírito Fabiano de Cristo, psicografia de Chico Xavier. Diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. Diante do golpe, pensa na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa. Diante do obstáculo, pensa na caridade, espera e passa. Diante do desânimo, pensa na caridade, ajuda e passa. Diante da negação, pensa na caridade, confia e passa. Diante da luta, pensa na caridade, abençoa e passa. Diante do desequilíbrio, pensa na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, pensa na caridade, reconforta e passa. Diante de todo mal, pensa na caridade, faze todo o bem de tuas mãos e segue adiante. A cada dia basta o teu próprio trabalho, diz-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, nosso guia e modelo, a espiritualidade amiga que está sempre nos acompanhando, e agradecer por esta noite de estudos, agradecer pela dádiva da vida, agradecer pela nossa saúde, pela saúde dos nossos entes queridos, pelo teto que nos abriga, pelo alimento que nos alimenta. E vamos pedir, Senhor, para que todos aqueles que trabalham incansavelmente, para que possamos ter, em meio a uma doença que já tirou a vida de milhares de pessoas, que essas pessoas que ainda trabalham de forma incansável para que nós possamos estar em segurança, que todas, Senhor, estejam protegidas e se mantenham fortes
e sigam adiante. A prova pode ser dura, mas nós estamos humildemente pedindo a sabedoria e a resignação necessária para seguir adiante. Graças a Deus. Seguimos agora com a nossa reunião com o nosso irmão Taroquela, realizando a exposição da noite. Na sequência imediata, nossa irmã Inês com a nossa prece final. Tenha uma boa reunião. Lembre-se de colocar a água para fluidificar, para que nós possamos receber os benefícios da espiritualidade que está o tempo inteiro nos auxiliando e trabalhando para o nosso bem. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja presente com nossos corações. Nós hoje faremos um áudio, né? Nosso estudo. Eu optei por fazê-lo em áudio. Então, o nosso compromisso de hoje, desde já é claro, uma boa noite nas bênçãos de Jesus a todos, é do capítulo 17, chamado Sede Perfeitos. E o item para nosso estudo é o item 9, os superiores e os inferiores. E assim, vamos ao texto. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem, na terra, uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em suas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos, para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros,
Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrer. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que os seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Bem, queridos, no nosso estudo, então, nós estamos aí acompanhando nessa leitura o que nos traz a posição da doutrina espírita com relação aos deveres daqueles que têm uma autoridade e, paralelamente, aos que estão subordinados a esta autoridade, seja ela de que nível, né, de onde for, seja da nossa postura com relação ao nosso governo, ou seja da postura de quem está à frente de um trabalho ou mesmo até na direção temporária aí da família. Então tem as posições em que deve haver um respeito, né? Deve haver uma liderança, porém é necessário que tenha uma compreensão de parte a parte do dever que compete a cada um. O que a doutrina então nos vai orientando, né? E a gente, com base em outras fontes também, vamos aprendendo, por exemplo, que há uma diferença, né, em se liderar e em chefiar, né? A característica é bem diferente, né? O chefe, ele quer aparecer, né? A denominação é bem por aí, né? O chefe dá ordens, manda e exige obediência, enquanto que o líder, ele, na sua posição, ele precisa que as pessoas possam aderir a uma ideia, a uma causa, e possam compreender e que ele junto trabalha em uma equipe, onde apenas há essa posição, por alguma razão, né, de que ele se acha por um tempo investido da posição de estar adiante de um trabalho, mas na verdade estamos trabalhando lado a lado, né? Então é necessário que a gente tenha esse olhar e que se tenha esse olhar na posição de liderado também, porque faz parte do processo de você, vamos colocar entre aspas, jogar em um time, né, ou seguir a orientação de quem tem alguma postura ou até uma posição, uma experiência a mais, né? E você precisa fazer a sua parte para que a obra em conjunto se dê, é necessário então que a gente saiba respeitar a postura de quem está na nossa direção, não é? Então, aí é a questão disso. O líder, ele quer que a equipe, ele precisa que a equipe apareça mais do que ele. Então, é uma importância, né, muito grande. Enquanto você está sendo liderado, você pode, com as suas habilidades, seja em que setor isso se der, você faz um bom uso da sua profissão, seja qual for, mas ela precisa ser direcionada, ela precisa ser
guiada em muitas circunstâncias para que o trabalho responda, né, para que o trabalho apareça de um modo geral. Vamos colocar aqui, por exemplo, né, me perdoe aí, mas eu não poderia deixar de citar algum tipo de exemplo. A gente tem, por exemplo, aí no futebol, a gente vê craques, né, jogadores muito famosos, muito habilidosos, e em conjunto eles formam um time. E cada um na sua posição, e cada um usando os seus talentos, vai poder concorrer para o melhor posicionamento do seu time e buscar a vitória. Mas eles não podem abrir mão da figura do técnico, né? Ele tem que estar lá. Mesmo o técnico, ele não é bom jogador, né? No nosso país a gente não vê normalmente técnicos que tenham sido craques, né? Normalmente são profissionais habilitados a comandar. Ele não saberia talvez fazer lá dentro, mas ele sabe olhar de fora e fazer um bom trabalho. Então a gente está trazendo esse exemplo, eu espero que não seja mal compreendido, né? Nós estamos falando de doutrina espírita, então é só apenas para que a gente tenha abra aí na nossa cabeça uma ideia de uma liderança, né? Então, assim, essa responsabilidade do superior em relação aos seus subordinados, ela deve se dar de uma forma respeitosa e conforme a doutrina nos orienta no pedaço aí, né, que nós acabamos de ler, que ela não é uma propriedade inalienável de quem a tem por um tempo, porque Deus permite que a gente tenha por um tempo uma posição, mas ela pode ser tomada a qualquer momento. Se a gente estiver fazendo um mau uso dessa liderança, ela poderá ser tomada das nossas mãos. E quando a gente fala de reencarnação, a gente sabe perfeitamente que muitas vezes, hoje, aqueles líderes que são verdadeiros, vamos dizer assim, ditadores, mas que infelizmente acabam levando o seu povo à ruína, mas de qualquer modo alguns deles passam a ser amados por boa parte do seu povo, mas eles vão responder posteriormente por isso e poderão voltar na condição de subordinados para poder aprender a respeitar a posição de quem ele deveria guiar de uma maneira mais responsável. Então, a cada um de nós, Deus dá por algum tempo essa posição, essa possibilidade de estar adiante de um trabalho. Porém, é importante que a gente peça muito a Deus, que a gente confie em Deus, para que a gente possa fazer bom uso dessa posição. Cada um de nós, em algum momento da vida, poderá exercer a posição de uma chefia, de uma liderança, mas é importante isso, que saibamos utilizar disso com respeito, com a necessária responsabilidade, porque prestaremos contas dessa posição. Da mesma forma, voltando lá na questão do subordinado, né? O trecho aqui fala, o nosso item ele é superiores e inferiores, né? Nessa condição aí, o subordinado também precisa fazer a sua parte, né? E em se tratando aí de nós, enquanto povo, liderados que somos pelos nossos governantes, mesmo que nós não estejamos satisfeitos com o governo do nosso estado, do nosso país, do nosso município, mas nós precisamos cumprir com os nossos deveres, né? Fazer a nossa parte para que a sociedade possa se tornar melhor, pelo menos que não seja imputada a nós a responsabilidade de ter causado qualquer tipo de dano ao país, de ter causado algum tipo de dano. É óbvio que não quer dizer daí que a gente tenha que ser vaquinha de presépio e abaixar a cabeça para tudo, né? Nós precisamos nos posicionar, precisamos fazer frente e buscar os nossos direitos, né? Nós vamos citar aí o exemplo de Jesus. Jesus
viveu numa época em que o governo era despótico, era um governo, né, bastante autoritário. E ele se posicionou. Ele não foi um líder revoltoso, não jogou o povo contra ninguém, mas posicionou-se contra a hipocrisia e a falsidade, né? Como tantas vezes ele fez questão de falar isso sem medo mas mostrando a posição dos subordinados, os seus deveres para com César, né, que representa o governo do mundo, né? Então nós, nessas nossas palavras, esperamos que não tenhamos mexido com a postura política de quem quer que seja, mas a posição e a postura da doutrina espírita no sentido de se colocar, né, à disposição para maiores esclarecimentos e assim também de que é uma doutrina que veio para, vamos colocar assim, me perdoem a expressão, entre aspas, desobedecer alguns preceitos, né, alguns conceitos anteriores. Então foi uma doutrina revolucionária, né? Ela tem sido aí alvo de bastante críticas, mas ela mantém-se na posição de uma doutrina de amor, de respeito, de responsabilidade, e os seus adeptos estão na posição de serem amigos do governo, amigos do povo, amantes da paz, quando líderes que sejamos os melhores, façamos o cumprir com os deveres de amor à pátria, né? E quando subordinados, responder com responsabilidade na posição que nós estivermos. Então nós esperamos aí de alguma forma ter contribuído com as nossas palavras, mas sobretudo no que diz respeito aí a seguir o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita é o guia que nos dá a chave para desvendar os mistérios, né? Os, entre aspas, mistérios, mas também que nos faculta a compreensão de muitos deveres que nós precisamos seguir. Então, que Jesus abençoe a cada um de nós, que a paz de Deus envolva nossos corações, cada um de nós possa receber em sua casa, aí no conforto do seu lar, nas ruas onde nós estivermos, boas vibrações e votos de muita paz. Se nós não nos falarmos ainda, até o final do ano, que tenhamos todos nós, desde já, a expectativa de um bom Natal. Muito obrigado, que assim seja. Obrigada, meu Deus, por mais essa noite de trabalho. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado e te pedimos, meu Deus, ampare o nosso planeta, que possamos, Senhor, sairmos dessa crise sem muitas mágoas e com muito aprendizado. Receba todos os nossos irmãos que estão chegando na espiritualidade, Senhor, neste momento, independente da forma que está desencarnando. Abençoe nossos irmãos enfermos e todos aqueles que de Ti necessitam. Que a espiritualidade amiga continue protegendo a nossa sala Chico e que um dia, muito em breve, possamos retornar às nossas atividades normais. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus.